Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Cássio e hoje na nossa aula vamos falar de emprego e desemprego. Lembrando que a habilidade que nós vamos desenvolver aqui, ela corresponde a qual a importância do trabalho na vida social brasileira, processo de relação de trabalho, emprego e desemprego na atualidade. Então, como é que nós poderemos trabalhar isso? Lembrando que a questão do emprego ela é fundamental para o desenvolvimento de uma determinada sociedade. Então, como nós vivemos um sistema capitalista, automaticamente o emprego ele é preponderantemente necessário para a constituição da sociedade em que nós vivemos, né? Então, assim como vocês todos sabem, precisamos de um emprego. Esse emprego, qual que é a função dele? Para a nossa própria subsistência. Então nós subsistimos através do emprego. Então nós temos não só as coisas que basicamente são necessárias para a nossa sobrevivência, né? Assim como tem para a realização de consumo que nós efetuamos dentro da nossa sociedade. Lembrando que consumo e consumismo, como nós já discutimos em aulas anteriores, vocês vão perceber também os fatores, né, que levam à realização da ideia de felicidade, sonhos, dentro desse contexto, né? Que é a troca da imaterialidade pela materialização de produtos e objetos, né? Mas a ideia que eu quero trazer a vocês é o sentido, que aqui, ter um emprego não só constitui o principal recurso com que conta a maioria das pessoas para suprir suas necessidades materiais, como também lhes permite plena integração social. Por isso, a maior parte dos países reconhece o direito ao trabalho como um dos direitos fundamentais do cidadão. Então, assim, o trabalho, ele se constitui como um direito para as pessoas, né? E nós vamos perceber que como é que as estruturas dentro de um sistema social, através até de políticas públicas, elas podem se desenvolver para que possa promover para as pessoas os seus direitos fundamentais, no caso, o trabalho. Então, se você pegar, por exemplo, empresas, comércios que se instalam em determinada região, que promovem um determinado desenvolvimento, nós chamamos de desenvolvimento por quê? Não só porque essas empresas elas se instalam nesses determinados lugares, como o emprego que elas promovem, né? Ao longo da história, nós vamos perceber que, quando se discute também na ideia de produção, oferta e demanda, nós compreendemos que a ideia de você ter emprego, você precisa também que essas classes trabalhadoras que, subentende, elas se apropriam do seu emprego, elas têm que também ter formas de subsistência e também que possam promover um certo poder aquisitivo para que elas possam consumir os produtos que as próprias empresas, né, a própria indústria produz. Então, se você parar para analisar, se você tem uma classe que simplesmente trabalha, porém ela ganha insuficiente apenas para suprir as suas necessidades básicas, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que muitas vezes esses produtos não vão ser consumidos. Automaticamente, se esses produtos não são consumidos, eles acabam esbarrotando os estoques. E as empresas e o comércio acabam quebrando. Quebrando o comércio, o que acontece? Falta de emprego. Então você percebe que tem que ter um equilíbrio dentro de uma estrutura social, né? Os economistas clássicos entendiam que o estado de pleno emprego dos fatores de produção, entre eles o trabalho, era normal, estando a economia sempre em equilíbrio, né? John Stuart Mill dizia que se pudermos duplicar as forças produtoras de um país, duplicaremos as ofertas de bens em todos os mercados. Mas, ao mesmo tempo, duplicaremos o poder aquisitivo para esses bens. Dentro dessa linha de ideias, o aparecimento de desempregados, em certa época, era explicado como resultante do desajustamento temporário, né? Então, quer dizer, eles não colocavam na ideia na balança a ideia que desse desajustamento simplesmente estava no empobrecimento das pessoas. Que aqui no final, eles vão compreender que o ajustamento, que a ocupação da força de trabalho desempregada, ocorreria o quê? Quando os trabalhadores decidissem aceitar voluntariamente os salários mais baixos oferecidos pelo empresário. Isso é uma receita péssima de bolo, porque se você parar para analisar, a ideia de aceitar salários mais baixos pela sua própria subsistência, a população acaba aceitando. Mas o que isso acontece? Aquilo que eu falei anteriormente. Você vai ter uma grande quantidade de estoques abarrotados porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Existem teorias como o John Maynard Keynes, né, conhecido como keynesianismo, ele contestou essas afirmações, negando que haja um ajustamento automático para o pleno emprego no regime da propriedade privada dos meios de produção. Afirma que os keynesianistas, né, que é a lei de mercado dos clássicos, segundo o qual a oferta cria sua própria procura. É ilusória e que o pleno emprego é uma solução excepcional de pouca duração e raramente atingida. Para Keynes, é a procura efetiva que determina a maior produção em consequências de alto nível de emprego, enquanto a produção global nem sempre encontra, né, procura efetiva, né? Então nós vamos parar aqui dentro da ideia, parar para pensar que dentro da ideia do próprio keynesianismo,
Aí ele vai falar que tipo tem que ter uma espécie de força, né, que seria o Estado mínimo que nós conhecemos hoje. Foi acusado de comunista na época, porque os neoliberais acreditam na plena liberdade do mercado com a interferência zero do Estado. Mas vamos entender que o que acabou gerando o crash, né, de 1929, que foi a quebra da Bolsa, que gerou um desemprego assim, avassalador para o mundo inteiro, foi gerado naquilo que nós estávamos discutindo antes, que é a teoria dos neoliberais, com o livre mercado. O que aconteceu? Força com que as pessoas tenham baixos salários dentro desse sistema produtivo, elas não consomem, acaba sobrando nas prateleiras e aí você tem uma quebra generalizada, quer dizer, não é um bom negócio, né? Marx também formulou uma lei da população para explicar o desemprego, chamou de Lei Capitalista do Desemprego, e a considerou uma consequência da propriedade privada dos meios de produção. Segundo ele, na sociedade burguesa, a acumulação do capital faz com que uma parte da população operária se torne inevitavelmente supérflua, é eliminada da produção e condenada à fome. Essa superpopulação relativa toma diferentes nomes, segundo os aspectos que apresenta, né? Que vai falar aí depois nós podemos discutir, tem outra aula que vai falar da superpopulação flutuante, superpopulação latente, superpopulação estagnada, que depois, assim, não vou entrar nesse contexto agora, e depois nós podemos até dissertar mais. Se vocês quiserem saber até mais sobre isso, eu posso fazer vídeos antecipados, aí vocês deixam nos comentários, ou publiquem lá no Google Classroom, onde eu vou postar a atividade, tudo bem? Eu vou fechar dentro desse contexto, até para nós entendermos que dentro da lei de mercado de emprego e desemprego, quando eu falo exército industrial de reserva, então isso significa o quê, pessoal? Que o mercado subentende que ele tem que ter uma quantidade X de pessoas desempregadas, porque essas pessoas desempregadas é que vão controlar os salários e faz com que as autoridades, ou os chefes, os patrões, eles façam determinações e façam o trabalhador produzir além da sua própria capacidade dentro daquele mercado. Significa o quê? Você que está empregado, olha só o que você vai pensar, tá? Meu patrão pediu coisas que eu acho que eu posso contestar. Só que você fica com medo de contestar, porque fica aquela coisa no ouvido, mas se o meu patrão não quiser mais a minha força de trabalho, tem um monte de desempregados que ele pode me substituir a qualquer momento para trabalhar e para ganhar metade do que eu ganho, né? Justamente porque essas pessoas que estão desempregadas, elas entram numa linha de desespero, porque elas precisam do mínimo da sua própria subsistência. E essa galera a gente vai chamar de exército industrial de reserva, né? Aí você para pensar, onde que foge o descontrole? Quando você tem uma grande quantidade desse exército industrial de reserva desempregados, eles têm que ficar temporariamente desempregados. Em uma determinada fração eles têm que ser inseridos dentro do mercado para poder o quê? Ter a sua produção. E uma outra parcela que estava empregada acaba substituindo esse exército industrial de reserva. Quando se perde o controle é quando você tem emprego generalizado. Aí você tem a pressão popular nas ruas, com relação às políticas vigentes e toda aquela problemática que nós conhecemos, né, pessoal? Então, assim, eu vou fechar nossa aula de hoje por aqui, na discussão de emprego e desemprego, e eu vou deixar um exercício lá no Google Classroom, que eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre a proposta desse vídeo, né? A ideia de emprego e desemprego dentro do século XXI, e você mesmo, como é que você encara essa situação para a sua própria subsistência, seus sonhos, esperanças, como é que você consegue ter essa percepção? Tem pessoas que vão falar assim, eu tenho sonho e esperança de ter meu próprio desenvolvimento, minha casa, meu carro, consumir meus bens, os produtos que eu gosto, assim como tem pessoas que trabalham para a sua subsistência e ajudam os seus pais em casa, por exemplo, né? E a renda daquele jovem acaba sendo de suma importância para a subsistência dos seus familiares. Então, o exercício eu vou deixar postado lá no Google Classroom. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Obrigado.